Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse mês de agosto é o mês em que a Igreja Presbiteriana do Brasil comemora aniversário. Estamos fazendo 161 anos, porque há exatos 161 anos o nosso missionário Ashbel Green Simonton, ele veio ao Brasil para pregar o Evangelho. E o símbolo da Igreja Presbiteriana é a sarça ardente, a mesma sarça que Moisés viu na terra de Horebe, ou no Monte Horebe. E nós vamos falar hoje sobre essa sarça. Esse é o tema da nossa meditação hoje. O fogo da sarça. É necessário que haja fogo na sarça. Esse é o tema da nossa meditação hoje. Será que há fogo na sarça? O que representa o fogo na sarça? A palavra de Deus diz que Moisés apacentava naquela terra as ovelhas do seu sogro, quando de repente no Monte Horebe, que é também conhecido como Monte de Deus, Moisés viu uma sarça, um arbusto, e no meio desse arbusto um fogo, e esse fogo queimava, esse fogo ardia, mas ele não consumia a sarça. E Moisés foi ver o que estava acontecendo ali, aquele fenômeno, aquela maravilha, como diz ele. O que Moisés viu naquele dia? Irmãos, por que é necessário fogo na sarça? O fogo da sarça vai se revelar a um homem aflito e angustiado. Se nós observarmos a quem Deus se revelou naquele dia, Deus se revelou a Moisés. Moisés já estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro há 40 anos, e Moisés era um homem de 80 anos de idade. Nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, Moisés foi criado com toda a pompa, pois ele era o filho adotivo da filha de Faraó. E durante 40 anos ele viveu numa corte onde ele aprendeu muitas coisas, onde ele teve uma vida de um príncipe. Todavia, porque ele matou ali um egípcio que estava oprimindo um judeu, ele foi obrigado a fugir, e ele, ao longo daqueles 40 anos, ele pastoreou as ovelhas do seu sogro. Porque Moisés era um homem angustiado. Imagine só um homem que foi criado ao longo de muitos anos e viveu por 40 anos tendo do bom e do melhor. Mas depois, já ao longo de 40 anos, nos anos seguintes, ele nem ovelhas ele tinha. Ele era obrigado a trabalhar como empregado do seu próprio sogro. E ele também tinha na memória o seu povo, o povo de Deus, o povo de Israel, que já estava sofrendo há muitos e muitos anos, sendo oprimido ali no Egito. E ele era um homem angustiado por causa dessa situação. Muitas vezes ele deve ter pensado: será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus se esqueceu do seu povo? Será que Deus se esqueceu de mim? Afinal de contas, eu estou aqui nessa vida. Era sim um homem que tinha muitos dramas, uma angústia terrível. E foi a esse homem que Deus se revelou. Por isso, o fogo da sarça, ele mostra a revelação de Deus àqueles que estão aflitos. Porque Deus, ele olha também para os aflitos e oprimidos. A
Bíblia fala que Deus habita no alto e santo lugar, mas também habita junto ao contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito abatido e o espírito contrito. E Deus está olhando para nós, assim como Moisés era um homem aflito, era um homem angustiado, nós também estamos passando por essa pandemia, por essa adversidade, e nós podemos observar que há muito tempo, já estamos há mais de 4 meses sofrendo com essa quarentena, com essa luta, e muitos têm até desistido, caído em depressão, dito assim: será que Deus se esqueceu de mim? Se nós estamos há 4 meses, Moisés ficou 40 anos à espera dessa revelação. Então, da mesma forma que Deus falou com Moisés no Monte Horebe, Deus também fala conosco, Deus tem se revelado. Deus é aquele fogo da sarça que arde e não se consome. Deus quer mostrar a sua luz para mim, Deus quer mostrar a sua luz para você. Por isso, John Knox, quando ele fundou a Igreja da Escócia, ele não tinha uma bandeira mais apropriada do que essa da sarça que arde e não se consome, visão que teve Moisés, para mostrar ao povo escocês e também para mostrar a todos os presbiterianos o Deus que nós servimos, o Deus que está presente na hora da angústia, o Deus que fala conosco na hora da tribulação. Segunda coisa que nós vamos observar nessa sarça que arde e não se consome, é que Deus falou a Moisés, revelando toda a grandiosidade da sua glória. Quando Moisés vê no Monte Horebe aquela sarça que arde e não se consome, ele procurou ir até aquele lugar para ver aquela maravilha, e ali Deus revela toda a sua glória. Deus mostra através daquele fogo, um fogo que queimava a sarça e não consumia a sarça, mostrando o Deus eterno, o Deus que pode derramar o seu fogo, derramar o seu poder e revelar a sua glória a um humilde pastor, a um humilde servo como Moisés, a um homem aflito e oprimido. Ali Deus revela a sua glória a Moisés. E é isso o significado da sarça, o fogo do Senhor, o fogo do Espírito Santo que nos dá luz, o fogo que brilha, o fogo incandescente. E nós podemos observar, quando Moisés teve aquela visão, ele teve a visão de um Deus glorioso, de um Deus grandioso, um Deus grande, um Deus magnífico. Esse é o nosso Deus, e é interessante observar que Deus se revela a Moisés dizendo: eu sou o que sou, mostrando que Deus é indefinido, Deus é incomparável, porque Deus é infinito, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que pode tudo, sabe tudo e está em toda parte. Esse é o significado daquele fogo da sarça, um fogo que não se extingue. Assim é o nosso Deus, é um Deus que é eterno, um fogo que brilha. Esse é o brilho da glória de Deus, Ele que é o Criador do sol, um Deus grandioso, um Deus magnífico. E essa é a visão que você tem que ter, quando você olhar para a sarça. Esse é o símbolo da nossa igreja, que está atrás de mim. Você olha e vê um Deus eterno, um Deus grande, um Deus magnífico. Quem é esse vírus? Qual tribulação poderá ser maior do que o nosso Deus? Nós podemos ter grandes problemas, mas nós temos um Deus magnífico, um Deus eterno, um Deus que se revela a nós. É esse Deus que você tem que conhecer. Conheça esse Deus, porque o povo que conhece o seu Deus se torna forte, ativo. Um Deus grandioso. Esse é o significado do fogo na sarça. Por que foi necessário aquele fogo na sarça? Deus, ao mostrar o fogo da sarça, ao revelar a sua glória a Moisés, ele se revela como um Deus que é santo. Observe bem já no versículo 5, quando Moisés sobe até o monte, e Deus fala com ele através do anjo que estava no meio daquele fogo, e Deus vai dizer para Moisés: Moisés,
Tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde você está é uma terra santa. Por que aquela terra era santa? Porque Deus estava ali, porque Deus se fazia presente ali, porque a glória de Deus se manifestava ali. Então, aquele lugar era um lugar que foi santificado pela presença de Deus, o Deus que é santo. E aí nós lembramos do dia em que Isaías, no ano da morte do rei Uzias, sobe até a casa do Senhor, e ali ele tem também uma visão magnífica do Deus da glória, do Deus grandioso, e diz a palavra de Deus que os anjos ali dos céus louvavam e clamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então a casa se encheu de fumaça, e as bases do limiar do templo foram abaladas diante da glória de Deus, um Deus que é santo. E é isso que nós temos que observar na sarça. O fogo que brilha, o fogo que ilumina, é também o fogo que purifica, é o fogo que santifica. Por isso o Espírito de Deus, quando desceu no dia do Pentecostes, ele desceu em forma de línguas de fogo, para encher também toda a casa com a glória de Deus. Mas nós podemos observar que o fogo, ele também purifica. E aí nós lembramos que quando o profeta teve aquela visão magnífica de Deus, ele disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então a tenaz saída justamente do trono de Deus tocou nos seus lábios, e os seus lábios foram purificados. E aqui Deus se revela a Moisés como um Deus santo e que exigia do seu povo santidade. Então a sarça ardente significa que temos um Deus que é santo e que exige santidade ao seu povo. Por isso é que Moisés repetidas vezes falava ao povo dizendo: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Quantas vezes Moisés, amante de Deus, deu esse recado do próprio Deus ao povo: sede santos, porque eu sou santo. Muitas vezes nós queremos ver maravilhas no meio de nós, queremos que Deus se manifeste e mostre a sua glória, o seu poder, mas nós não queremos santidade. O próprio Josué, sucessor de Moisés, vai dizer: santificai-vos e amanhã vereis maravilhas no meio de vós. O autor de Hebreus vai dizer: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você quer ter uma visão desse Deus grandioso, desse Deus magnífico e ver as suas obras, você tem que se santificar, porque Deus, ele é santo e exige santidade do seu povo. Por isso ele mandou Moisés tirar as sandálias dos seus pés. Por isso ele mostra a sua santidade a Moisés, para que Moisés se santificasse também e levasse ao seu povo o próprio Deus que é glorioso e um Deus que é santo. Foi isso que Moisés fez ao guiar o povo em direção à terra prometida, depois de ter libertado esse povo da terra do Egito. O que nos revela a sarça ardente? A sarça ardente revela que Deus jamais se esquece do seu povo. É o que nós vamos observar no versículo 7, quando Deus fala a Moisés, dizendo que ele viu a aflição do povo que estava no Egito e ouviu o seu clamor e conhecia o seu sofrimento. O que a sarça nos revela? Revela que esse Deus tão grande, esse Deus tão santo, esse Deus tão magnífico, ele não se esquece do homem, ele não se esquece do seu povo, mesmo sendo o homem tão pecador, mesmo sendo o seu povo tão frágil, tão fraco. O povo de Deus já estava há muitos e muitos anos, há centenas de anos, sofrendo ali no Egito. Estava lá há muitos anos no Egito, e grande parte desses anos esse povo se encontrava numa situação de escravidão, de opressão, porque Faraó, ele oprimia o seu povo. O próprio Moisés, quando nasceu, viu e sentiu o sofrimento do seu povo, porque desde o seu nascimento as coisas foram atribuladas para ele.
E nós podemos observar que o povo já estava sofrendo há muito tempo. E muitos, ao longo desses anos, muitas vezes o povo devia pensar: será que Deus se esqueceu de nós? Nós estamos aqui sofrendo, nós que somos o povo de Israel, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, estamos aqui sofrendo com essa escravidão, sofrendo essa opressão no Egito. Mas Deus não se esqueceu do seu povo. No tempo certo, Ele vai se revelar através daquela sarça que arde e não se consome. Através daquela sarça, Deus vai mostrar que Ele estava atento à aflição do seu povo. E é isso que nós gostaríamos de falar a você hoje, meu amado irmão, minha amada irmã. Você que está aflito, angustiado, deprimido, ansioso, dizendo: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não vai me atender o meu clamor, atender a minha oração? Deus está te ouvindo, Deus está atento à tua aflição. Assim como Deus ouviu o clamor do seu povo, assim como Deus viu a aflição do mesmo, e no tempo certo Ele chama Moisés para libertar esse povo, Deus também no tempo certo vai dar fim a essa praga, vai dar fim a essa opressão, vai dar fim a essa angústia. Por isso é que você tem que contemplar esse Deus que se revela na sarça, que se revela através de um fogo que arde e não se consome. Essa maravilha que é esse Deus vivo, esse Deus santo, esse Deus verdadeiro. Um Deus que nos dá esperança, nos dá alento, mesmo em meio à nossa opressão, em meio a tribulação a qual nós estamos sofrendo. Por isso, ao olhar para a sarça, mantenha a sua esperança, mantenha viva a sua fé, sabendo que no tempo certo Deus vai agir, Deus vai intervir em seu favor, para te livrar da praga, para te libertar da opressão. É isso que a sarça nos revela, mas também a sarça, ela vai nos revelar a missão que temos. Deus, ao falar da aflição do povo, Ele chama Moisés, dizendo que Moisés deveria ser o homem certo para libertar o seu povo. E isso que nós podemos observar. Deus chama Moisés a partir do versículo 10. Deus fala com Moisés: Moisés, você vai ser o enviado, você é o meu homem, você é o meu servo que vai até Faraó para libertar o meu povo. E Moisés então reluta, dizendo: mas eu sou um homem pesado de línguas, eu não sei falar. E Deus vai dizer: não, Moisés, é você que eu quero, é você o escolhido, e eu vou te capacitar, e eu vou enviar Arão, seu irmão, para te ajudar. E foi isso que Deus fala a Moisés naquele dia. É o que a sarça nos revela, que temos uma missão. A Igreja Presbiteriana tem a missão de propagar o Evangelho neste país, a obedecer o ide do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus Cristo diz aos seus discípulos: ide pregar o Evangelho a toda a criatura. A Igreja Presbiteriana nasceu de uma missão, a missão que Deus confiou a Ashbel Green Simonton para chegar até o Brasil, ele que veio dos Estados Unidos para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus a esse povo que é o nosso povo, o povo brasileiro. E nós temos que prosseguir a sua obra, prosseguir a missão que Deus confiou a nós, da mesma maneira que Deus chamou Moisés através daquela sarça ardente. Quando nós olhamos para a sarça, nós sabemos que temos uma missão, a missão de incendiar esse país com o poder do Evangelho, a missão de levar o amor de Cristo aos aflitos, aos oprimidos. E é isso que você tem que fazer. As portas da igreja, elas estão fechadas, mas as portas do reino estão abertas. E nós podemos pregar o Evangelho ainda que virtualmente. Que você seja também usado por Deus, como Moisés foi usado por Deus grandiosamente, como Deus usou aquele homem chamado Moisés
para libertar o seu povo. Assim Deus quer usar a cada um de nós, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, citando o profeta Isaías: o Espírito de Deus está sobre mim, e me ungiu e me enviou para pregar as boas novas aos cativos, liberdade aos oprimidos, para evangelizar os pobres e para curar os enfermos. É isso que Deus tem confiado a mim, tem confiado a você, a missão de, mesmo em pandemia, mesmo nesse meio de adversidade, mesmo em meio a essa opressão, nós temos que levar a boa nova do Evangelho, nós temos que levar esse Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa foi a missão que Deus confiou a Moisés, essa é a missão que Deus confia a cada um de nós, porque os sinais vão acompanhar aqueles que creem, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Marcos. Essa é a nossa missão, e nós temos que ser como o profeta Isaías, que depois de ter aquela magnífica visão, Deus disse: a quem enviarei? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a visão da sarça. A visão que nós temos que ter também dessa sarça, do fogo da sarça, é que Deus, Ele nos capacita para a missão. A partir do capítulo 4, Deus vai falar para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Ele mostrou o seu cajado, o cajado a qual ele apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro. E Deus vai mostrar para ele: Moisés, agora você com esse cajado vai apacentar as minhas ovelhas. E foi isso que Moisés fez ao longo de 40 anos. Ao longo daqueles 40 anos, ele libertou o povo que estava oprimido no Egito e o conduziu até a terra prometida com mão forte. E Deus o capacitou, Deus o abençoou, porque Moisés colocou aquele bordão no chão, ele se transformou em serpente, para mostrar o poder de Deus, e depois aquele mesmo bordão vai engolir as serpentes do Egito. E Faraó manda os seus magos fazerem o mesmo, e nós podemos ver que eles vão dizer: isso é dedo de Deus, nós não podemos fazer. Deus mostra que Ele chama e Ele também capacita, e Ele mostra o seu poder, e é isso que Deus faz com cada um de nós. Muitas vezes nós podemos nos sentir como Moisés, pesados de língua, não temos o que falar, mas Deus nos capacita com o seu poder, com a sua glória, porque assim como Deus capacitou Moisés, Deus também nos capacita a fazer a sua obra, nos sustentando. E foi assim como Deus foi com Moisés, Deus vai ser conosco. Não foi isso que ele disse a Josué? E ele também tem dito a cada um de nós. Por isso, sejamos corajosos, sejamos fortes para prosseguir a obra do Senhor, porque Deus vai nos capacitar. Devemos sempre pregar, porque Deus vai mostrar o seu poder através de nós. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que aquele que crer em mim fará não apenas as obras que eu fiz, mas também obras maiores. Deus pode nos usar para grandes obras, e é isso que Deus quer fazer. Essa é a visão da sarça que você deve ter. E finalmente, meus amados irmãos, Deus, depois de chamar Moisés, ele conclui dizendo, já no versículo 17: toma, pois, esse bordão na mão, com a qual hás de fazer os sinais. Deus então disse para Moisés: vai em frente, pegue esse bordão e eu vou te capacitar, tome esse bordão e eu vou te usar. E é assim que nós gostaríamos de concluir a nossa meditação hoje. Toma o bordão de Deus, e esse bordão é a palavra de Deus, esse bordão é a vara que Deus tem te dado para você fazer a obra, para você seguir em frente. Estamos passando por momentos de adversidade, mas o que a sarça nos revela, o que aquele fogo da glória de Deus revela a cada um de nós, que nós temos que ir em frente, marchando, porque Deus vai ferir as águas e o povo vai passar, vai atravessar o Mar Vermelho, porque Deus vai nos iluminar com a sua nuvem de fogo, a sua coluna de fogo, e vai nos capacitar e nos sustentar ao longo da nossa peregrinação pelo deserto, porque o nosso Deus não nos decepciona. Que você, meu amado irmão, minha amada irmã, possa olhar para o fogo dessa sarça e possa dizer: eu sou uma humilde sarça, um humilde arbusto, mas dentro de mim
há um fogo, que é o fogo do Espírito Santo. Há um tesouro, que é um tesouro grandioso, guardado em um tesouro de barro, e que você siga em frente, pregando a boa nova do Evangelho, falando do amor de Deus aos oprimidos, aos cansados, aos sobrecarregados, levando a Ele o fogo de Deus, o fogo da glória do Deus único, do Deus verdadeiro, porque ao longo de 40 anos, Deus fez de Moisés aquela sarça. Ao longo de 40 anos, o vigor de Moisés não se abateu e nem se escureceram seus olhos. E Deus foi com Moisés e sempre falou com ele. Nunca se levantou um homem como Moisés, a quem o Senhor falava face a face. E assim deve ser o servo de Deus. Que você possa ser como Moisés. Que o fogo do Senhor esteja alimentando o seu coração e a sua alma, aquecendo o seu espírito, para que você possa ir adiante, pregando o Evangelho, luz aos cegos, alimento aos famintos, esperança aos desesperados, vida àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, cura ao enfermo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?